Bom dia a todos. Vou tomar um gole de água, porque está calor, né? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e de poder estar reunidos com muitos amigos de muito tempo, né? Como o Fá, que nos alegra muito aqui, está o Nando também, o Wanderson já está vindo há algum tempo. É muito gratificante para a gente ver o que Deus está fazendo em nosso meio. Eu vou pedir que você abaixe mais uma vez sua cabeça. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, a entendermos que o sentido da vida, Pai, o sentido do verdadeiro contentamento, da verdadeira felicidade e alegria, não estão nas coisas, está no Senhor. O Senhor nos criou para o Senhor. E enquanto nós não termos uma vida centralizada no Senhor, viveremos batendo cabeça, não entendendo nada dessa vida. Nos ajuda a entender isso, ó Deus. E nos ajuda a entendermos que a preciosidade da vida está no fato de conhecer o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e reconhecer a todo tempo, Pai, o que Ele fez por nós na cruz. Queremos Te agradecer. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. E fala, Senhor, ao nosso coração, pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos compartilhando essa série chamada Decisões que Podem Mudar o Seu Novo Ano. Estamos no início de 2019 e há algumas expectativas para esse novo ano. Hoje eu estarei falando sobre contentamento ou desânimo. Dependendo de algumas decisões sobre a sua vida, você pode ter o verdadeiro contentamento ou você pode ter uma vida de completo desânimo. Por exemplo, um dos fatos que marcou muito o nosso começo do ano foi a posse do novo governo. Talvez alguns de vocês aqui tenham assistido no dia 1º a posse do Bolsonaro. E Bolsonaro, ele disse que vai trabalhar por um país em que todos sejam felizes. Já deu para ver qual é o perfil do nosso presidente. E a expectativa do nosso povo brasileiro é de melhora. E não há nada de errado com isso. Tomara que melhore mesmo, porque foram anos e anos de sofrimento, em que o nosso povo foi moído nas mãos do antigo governo. Está claro isso para todos. Mas a expectativa do nosso povo é de melhor, é de uma vida mais feliz. E ele disse que ele tem a intenção de fazer com que todos vivam bem aqui no nosso país. Ele quer de fato dar uma vida para cada brasileiro de verdadeira felicidade, ele disse. Gente, eu fiquei pensando a respeito disso. Onde será que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade? Não há nada de errado quando os nossos representantes políticos fazem promessas assim. A Bíblia nos ensina que o ser humano, ele tem sede de ser feliz. E não tem nada de errado com isso, como eu já falei. Olha só, eu estava vendo uma frase de Blaise Pascal. E ele disse algo que muito me chamou a atenção. Ele falou assim, que todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes que sejam os meios empregados. Todos tendem para esse fim.
Ele diz que todos tendem para esse fim, para ser felizes. Aí ele continua: a vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo, da verdadeira felicidade. E olha só o que ele diz aí no final: que a felicidade é o motivo de todas as ações de todos os homens. Olha agora, até de quem? Até de quem? Até daqueles que vão se enforcar. Gente, quando eu li isso, eu falei: eu não acredito que eu estou lendo isso. Até aqueles que vão se enforcar estão procurando felicidade? Pense comigo. Uma pessoa, quando ela vai se enforcar, essa pessoa, gente, ela não procura a morte em primeiro lugar. O que ela está procurando? Ela está procurando o alívio da sua dor. A vida dela está tão difícil, que na verdade ela não queria morrer. Ela só queria ter o alívio da dor. Mas ela acha que dando fim à própria vida, ela terá o alívio da sua dor. A pessoa, quando ela vai se enforcar, os suicidas, eles buscam a morte quando, na verdade, eles querem uma vida que faça sentido. E quando eu li isso de Blaise Pascal, eu falei: tem sentido. Por isso que ele diz que todos, sem exceção, buscam a felicidade. Gente, é lógico que a morte, ela deve ser sim bem-vinda, se a morte vem de Deus. Mas jamais deve ser acionada pela sua própria mão. Que isso fique bem claro. Mas por que, gente? Por que tem pessoas que chegam ao ponto de tirar a própria vida? Por quê? Porque essas pessoas querem uma vida que faça sentido. Por isso que eu coloco que o ser humano, ele tem sede de ser feliz. Mas a Bíblia nos mostra isso, gente, que não tem nada de errado com isso. Por quê? Porque Deus, Ele de fato nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para isso. Eu quero afirmar que não é errado nós termos desejos. A Bíblia é bem clara referente a isso. Nós podemos sim ter desejos. Nós de fato fomos criados para o prazer e para a felicidade. A palavra de Deus mostra isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que não entendem aquilo que nós ensinamos, tá? O cristianismo bíblico, eles pensam que o que nós ensinamos é a autonegação. Você não pode ter desejos, todos os seus desejos têm que ser mortificados. Não é isso que nós ensinamos. O que a Bíblia nos ensina é que eu e você, nós fomos sim criados para o prazer e para a felicidade. Mais uma frase, eu lendo o C.S. Lewis, falando a respeito dos nossos desejos, olha o que ele disse. Ele fala que nosso Senhor, Jesus, ele considera, quando ele lia as palavras de Jesus, C.S. Lewis diz que para ele, o Senhor Jesus considera os nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Isto sim, ele fala. E ele continua: nós somos criaturas sem entusiasmo. Olha só, brincando feito bobos e inconsequentes com bebida, sexo e ambições. Quando o que Deus nos oferece é a verdadeira alegria. Para C.S. Lewis, quando ele olha para a Bíblia, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está em sexo, em bebida e em ambições. A verdadeira alegria, quem nos oferece é o próprio Deus. E ele continua dizendo: agimos como uma criança sem noção. Olha só, uma criança sem noção que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa uma dádiva, a dádiva de um fim de semana na praia.
muito facilmente nós nos contentamos com pouco. O que C.S. Lewis está dizendo é o seguinte, que quando você acha e procura a felicidade nas coisas, em sexo, em bebida, em ambições, você deseja muito pouco. Seja lá onde você tenta procurar a felicidade, em carro novo, em muito dinheiro, qualquer coisa boa que esse mundo te oferece. Para ele, quando você busca a verdadeira felicidade nessas coisas, seu desejo é muito raso. Por perto daquilo que Deus tem para você, seu desejo é pouco. É muito raso. Por isso que ele termina dizendo que nós nos contentamos com pouco. Ele faz essa comparação que quando nós temos esse desejo, nós parecemos crianças sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama no cortiço, porque você ainda não entendeu o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Um fim de semana na praia é muito melhor, gente. A vida com Deus é muito melhor. É nele que nós podemos ter a verdadeira felicidade. Então, o que eu quero que cada um aqui entenda nessa manhã é que não é errado buscar prazer, felicidade. Deus nos criou para isso. Mas eu quero apontar para o fato de que nessas coisas você não encontrará a verdadeira felicidade. Então, a questão em tudo isso que eu estou falando é: onde então nós podemos encontrar a felicidade? Onde que nós podemos encontrar o verdadeiro contentamento? Nesse mundo pós-moderno, eu sei que o dinheiro, ele tem sido apresentado como a principal fonte da verdadeira felicidade, do verdadeiro contentamento. Eu digo que o dinheiro, ele se tornou o mais poderoso senhor de escravos da atualidade. E sabe de uma coisa? Você pode estar sendo um escravo desse Senhor. É triste dizer, mas o dinheiro deixou de ser apenas uma moeda e ele se transformou num ídolo. E lembre-se que quando eu falo de ídolo, o que eu estou querendo dizer com isso? Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Quando eu falo de ídolo, o que eu estou querendo dizer é que ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Ídolo é qualquer coisa que só Deus pode dar. Mas eu sei que o dinheiro, para muitos e muitos, se tornou um ídolo. Ele é muito mais importante que Deus. Há pessoas que adoram esse ídolo, que fazem desse ídolo o seu verdadeiro Deus, com D minúsculo. Fazem do dinheiro a razão da sua vida. É por esse motivo que muitas e muitas pessoas estão perdendo relacionamentos, porque só pensam em trabalhar, 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 e perdem o sentido da vida. Por quê? Porque o dinheiro para essas pessoas é um ídolo. É um falso Deus. E eu pergunto assim, por que as pessoas amam tanto o dinheiro? Duas razões, gente, que eu vejo. O motivo pelo qual as pessoas amam tanto o dinheiro. A primeira razão, por que as pessoas amam tanto o dinheiro, é porque as pessoas pensam que se tiverem dinheiro, elas poderão comprar muitas coisas e exercer influência sobre outras pessoas. Isso é um fato. Principalmente nesse mundo pós-moderno, globalizado, século 21, isso é um fato. As pessoas pensam de fato que se tiverem dinheiro, e bastante dinheiro, elas vão poder comprar muitas coisas e mais. Vão poder exercer influência sobre outras pessoas. Mas será que a posse de bens materiais e a influência sobre outras pessoas nos garante de fato a verdadeira felicidade? Será? A segunda razão pela qual as pessoas amam tanto dinheiro é porque essas pessoas pensam que se tiverem dinheiro, se sentirão seguras. Motivo errado.
O dinheiro não nos traz segurança. Só tem um que pode nos trazer a verdadeira segurança, que é Jesus. Esse segundo motivo que as pessoas pensam que se tiverem dinheiro se sentirão seguras. Eu me lembro de uma música que todo final de ano, mais precisamente em Réveillon, aquela passagem do dia 31 para o dia 1º, qual é a música que se é cantada? Alguém lembra? Começa assim: adeus. Vamos fazer um coro aqui? Como que é aquele coro? Adeus, ano velho. Lembra? Feliz ano novo, que tudo se realiza no ano que vai nascer. Muito saúde. Tem uma segunda parte, mas vamos ficar por aqui. Esse é o pensamento do homem sem Deus. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, nessa música: se você tiver muito dinheiro no bolso e saúde, não preciso mais de nada. A Bíblia mostra isso, que se eu tiver muito dinheiro e bastante saúde, não preciso mais de nada. Quem é que me dá saúde? Quem é que me dá a oportunidade de poder trabalhar para ganhar dinheiro, para o meu sustento? No geral, de quem nós precisamos em primeiro lugar? Deu para entender? Mas essa música, ela fala que se nós tivermos bastante dinheiro no bolso e saúde, tranquilo. Olha que pensamento errado. E é assim que eu e você e os nossos filhos somos bombardeados. De fato, gente, existem 2 grandes mitos a respeito do dinheiro. 2 grandes mitos. O primeiro mito a respeito do dinheiro é que o dinheiro traz felicidade. Esse é um mito sobre o dinheiro. Eu trabalhei no Hospital Novo. Olha o patrimônio que os donos lá têm. E o que a gente ouvia relatos, gente, de médicos, de donos lá, que tinham uma vida sem significado, eram infelizes, bravos, sem paciência, muito dinheiro, não viviam felizes. Esse é o primeiro mito. O segundo mito do dinheiro, que eu já falei, é que o dinheiro oferece segurança. Mas eu faço essa pergunta aqui: o que a palavra de Deus, ela nos diz a respeito de tudo isso? Onde então nós podemos encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento? Porque dependendo da sua visão das coisas, você pode ter um 2019 contente ou de desânimo. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Gente, eu quero apontar assim para onde é que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Será que é verdade que o dinheiro, ele traz felicidade e ele traz segurança? Olha só, gente, o que a palavra de Deus, é Deus falando para mim e Deus falando para você nessa manhã. É o seu Criador, é aquele que te conhece, é aquele que sabe a essência do seu ser, todas as suas expectativas, todas as suas frustrações. É Ele que conhece o seu coração nessa manhã. Olha o que Ele fala para mim e para você. Ele fala assim: de fato, olha o que é grande fonte de lucro para Deus. Veja aí se é o dinheiro. Ele fala que grande fonte de lucro não é muito dinheiro, mas ele fala que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Em outras versões, essa palavra piedade está em você ter um correto relacionamento com Deus. Então seria mais ou menos assim, que de fato grande fonte de lucro é você ter uma vida certa de relacionamento com Deus, com contentamento. Versículo 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só. Versículo 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos
contentes. Grande fonte de lucro para Deus está aqui, em ter um correto relacionamento com Ele e o contentamento. De pronto, o que Deus está nos falando aqui é que o dinheiro, ele não produz contentamento. O dinheiro, ele não traz a verdadeira felicidade. Só que eu quero deixar claro aqui um fato, conforme a própria Bíblia nos mostra. É que não é errado ser rico. Em nenhum momento a Bíblia ela vai contra as pessoas que possuem riqueza. Pelo contrário, o próprio rei Davi, que foi um rei de Israel no Antigo Testamento, quando Davi foi rei, foi a época que Israel mais prosperou. Olha o que ele falou. Ele disse assim, numa oração, ele está louvando a Deus aqui, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 12, ele está louvando a Deus. Aí ele fala assim, riquezas e glórias vêm de ti. Ele fala para Deus, Deus, riquezas e glórias é o Senhor quem nos dá. A Bíblia não é contra a riqueza. O próprio Moisés, o grande líder da nação de Israel, ele falou assim, que é Deus quem nos dá força para adquirirmos riquezas. É Deus. Se você é rico e toda a sua riqueza é fruto de um trabalho justo e honesto, que Deus o abençoe. A Bíblia não é contra. Então o que eu quero deixar claro aqui, que não é errado ser rico. O problema não é ser rico. O problema é colocar o coração na sua riqueza. E fazer da sua riqueza a coisa mais importante que existe. Olha só, eu coloco assim, que se você acha que dinheiro é que traz contentamento, possivelmente você é uma pessoa avarenta, muito gananciosa. Você ainda não entendeu quem é a fonte do verdadeiro contentamento. E lembre-se que essa palavra avarento, é aquela pessoa que é muito pegada, ela é muito apegada, de uma forma demasiada ao dinheiro, às coisas. Esse é o avarento. O texto bíblico que nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, ele fala exatamente sobre os perigos de uma pessoa que é gananciosa. A primeira verdade que Deus nos ensina naquele texto, e eu quero chamar a sua atenção para isso, é isso aqui, A primeira verdade daqueles 3 versículos que lemos: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. É isso que fala o texto. Então a primeira verdade daquele texto é essa daqui, é que a riqueza, ela não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento. Não traz, gente. Olha só o que diz lá o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é aquela dedicação no seguir a Deus, com o contentamento. Essa palavra do final aí do versículo, contentamento, o que ela significa? Ela significa uma suficiência interior, aqui você se sente suficiente interiormente falando, que nos mantém em paz apesar das circunstâncias exteriores. Quero que você entenda isso. O que significa a palavra contentamento? É uma suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias exteriores. Você está tendo sua vida, mas você não está passando por um momento legal, seja lá qual for. Mas se você entende que a fonte do verdadeiro contentamento é Deus, você vai ter uma suficiência interior que vai te manter em paz, apesar dos momentos difíceis que você está passando. Quem é que não passa momento difícil aqui? Eu acredito que não existe. Todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós, dia após dia, sentimos algo ruim, referente às preocupações da vida e tudo mais. Mas essa palavra contentamento significa isso. É uma suficiência interior que te dá paz. Muito embora as circunstâncias exteriores
não estão legais. Não estão legais. Tem um teólogo, Warren Wiersbe, ele fala assim, ó, muito legal, até rimou. Ele diz que o verdadeiro contentamento vem da piedade no coração, não do dinheiro na mão. Não do dinheiro na mão. E a palavra de Deus, ela diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aqui, nesse versículo, eu aprendo isso aqui, ó, que a felicidade, ela não está no dinheiro, mas a felicidade, ela está em Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do verdadeiro contentamento. Se você tem um correto relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus, você terá uma vida feliz, uma vida contente, não importa a circunstância que você estará passando. Ele não está prometendo aqui ausência de lutas, ausência de problemas, de jeito nenhum. Você vai ter sim lutas, você vai ter sim problemas, mas o que ele está apontando aqui é o seguinte, é que em meio a essas suas lutas, em meio aos tantos problemas que você tem, se você tem um correto relacionamento com Deus em Jesus, isso é a fonte do seu verdadeiro contentamento. Isso é a fonte. Então, gente, eu digo que ser rico não é a mesma coisa do que ser feliz e contente. Gravem isso. Ser rico não é a mesma coisa do que ser feliz e contente. Por quê? Porque vocês estão cansados de verem que os ricos são as pessoas que mais cometem suicídio. Isso é um fato. É estatística isso. Os ricos são as pessoas mais vazias que existem. Por isso que é um mito esse dizer que o dinheiro traz a verdadeira felicidade. Não traz. A verdadeira felicidade e contentamento, conforme a palavra de Deus, é piedade com contentamento. E isso é grande fonte de lucro, diz o texto. Gravem isso e não se esqueçam disso. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que se pegam às vezes pensando na própria vida e ficam com aqueles pensamentos errados. Se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa. Esquece isso, gente. A fonte do verdadeiro contentamento é Deus. A Bíblia nos deixa isso claro. É claro que a Bíblia não está fazendo aqui, nesse texto, uma apologia da pobreza. Não é isso não. Ei, vende tudo que você tem. Ei, vai ser pobre. Não é isso que a Bíblia está falando. E a Bíblia aqui, além dela não estar fazendo uma apologia da pobreza, ela também está fazendo o que aqui? Ela está combatendo a avareza. É você não ter o seu coração nas coisas. É isso que ela está falando. Eu já falei que não é errado ser rico, também não é virtude ser pobre, né? Teve pessoas no passado que vendiam os bens, achando que isso o aproximaria mais de Deus. Gente, o que nos aproxima de Deus é Jesus. É você entender o que Jesus fez na cruz. Então, o que o texto está nos mostrando aqui, ele não está falando contra a riqueza, ele está combatendo a pessoa que é avarenta, tá? O que o texto está falando aqui é isso aqui, ó, que o contentamento interior é um tesouro maior do que a riqueza exterior. Eu pergunto para você nessa manhã, como que está a sua vida hoje? Como que está o seu coração hoje, nessa manhã? Há contentamento na sua vida? Pode ser que não, porque a sua perspectiva para tudo isso que eu falei até agora é o contrário. Você acha que se você tiver bastante dinheiro você vai ser feliz. Eu quero dizer para você que a fonte do verdadeiro contentamento é Deus. Não são posses, não são as coisas, não é muito dinheiro, não é nada disso. A fonte do verdadeiro contentamento é Deus. Essa é a primeira verdade que o texto nos diz, que a riqueza, ela não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade e contentamento. Em segundo lugar, o que o texto nos ensina é isso aqui, ó, que a riqueza, ela não dura para sempre. Gente, se a riqueza não dura para sempre, o financeiro, por que as pessoas acham que é ela que vai trazer a felicidade?
A verdadeira felicidade tem que ser algo eterno. Mas a riqueza não é eterna. A riqueza, dessa riqueza que eu estou falando, ela não dura para sempre. É o que o versículo 7 fala. O versículo 7 fala assim, ó: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só que interessante. O texto está dizendo que nós entramos no mundo de mãos vazias, e do mundo nós despediremos como? De mãos vazias. Então olha só, nós não podemos levar nada, nós não vamos poder levar para a eternidade a riqueza que nós acumulamos nessa vida. Nós não vamos poder levar. Alguém já disse que, essa é uma frase que todos vocês já ouviram, que não há caminhão de mudança em enterro, e também não existe gaveta em caixão. Tem um homem chamado John Rockefeller. Ele era um homem muito milionário. Quando ele morreu, perguntaram assim para o contador dele: ei, quanto que o Rockefeller deixou? Achando que ia falar o valor, né? O contador dele falou assim: o doutor Rockefeller deixou tudo, ele não levou nada. E isso é fato. Ninguém vai levar nada, gente, porque a riqueza, ela não é eterna. Há um homem chamado Gold, ele disse que a nudez final da morte mostra e sublinha a nudez inicial do nascimento. Então pare e pense que entre esses dois pontos, nascimento e morte, eu e você, nós podemos juntar muito ou pouco, mas na hora final, nós teremos que deixar tudo. Nós vamos deixar tudo. Então vejam, a palavra de Deus diz, e está mostrando para a gente, que a riqueza, ela não é duradoura. Ela não vai durar para sempre. Tem um homem rico na Bíblia, chamado Salomão. Esse era rico. Ele fala assim que tudo que o coração dele desejou, ele teve. Mulheres, bebidas, ele teve. E ele chegou a uma conclusão, que tudo era vaidade. Não era a fonte da verdadeira felicidade, aquilo que ele estava procurando. Teve uma parte da vida dele, que ele escreveu isso aqui, ó: como saiu nu, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Olha o que ele fala. O que eu aprendo aqui é que você está destinado à eternidade, e o dinheiro é apenas por um tempo. Pensando sobre esse fato, alguém disse algo que muito me chamou a atenção. Ele disse assim, ó, sobre a nossa vida, e essa loucura como muitos vivem aqui. Ele diz que corremos desesperadamente atrás daquilo que não podemos acumular permanentemente, para sempre. Nós passamos a vida atribulados, não tendo tempo para Deus, não tem tempo para a família e para nós mesmos, e quando morrermos, não poderemos levar nada. Gente, olha que vida sem sentido e sem significado. O homem corre para lá, corre para cá, não se tem tempo para Deus, não se tem tempo para a família. Tem muitos pais, eu estava lendo, que tem pais que não viram os próprios filhos crescerem. E que daí quando o filho cresceu, é que o pai caiu em si. Eu só pensei em trabalhar, eu só pensei em ganhar dinheiro, mais e mais e mais. Eu não vi meu filho crescer. Gente, não viveu. Não viveu. Então essa é uma loucura da vida. Quando nós achamos que o dinheiro é que vai trazer a verdadeira felicidade. Entenda que a fonte do verdadeiro contentamento e felicidade é Deus, não é o dinheiro. E a terceira e última lição que esse texto aqui nos apresenta a respeito do verdadeiro contentamento é que você não precisa de riqueza para ser feliz agora. Você não precisa de riqueza
para você ser feliz agora. É isso que o versículo 8 fala. Olha só, ele diz assim, ó, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui, gente, a Bíblia, como eu já falei, ela não está falando assim para você, ó, não progrida na sua vida, não vai estudar, não é isso. A Bíblia manda você ser previdente, você se prevenir para o futuro. Tenha a oportunidade, a possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade, de melhorar, amém. Pode, deve fazer isso. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que você não precisa de riqueza para você ser feliz agora. É isso que o versículo 8 nos mostra. Então o que a Bíblia está nos mostrando é que nós podemos sim viver satisfeito com muito pouco. Com muito pouco. Quando eu olho para o texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 lá, tem um trecho que Jesus vai falar contra a ansiedade da vida, sobre as preocupações. E quando ele chega no versículo 33, ele fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, esse versículo aqui é um versículo que muitas pessoas interpretam ele de forma errada. Eu já vi pessoas falarem assim, ó, não, a Bíblia fala, buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, em nenhuma versão a Bíblia fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que o texto diz é todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus fala estas coisas, você precisa olhar o contexto imediato ali. Ele está falando de 3 coisas essenciais para a vida: roupa, bebida e abrigo. Não é as demais coisas. E ali Jesus está combatendo a ansiedade. O que ele está querendo dizer? Que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, e com isso vem o pleno cuidado e a provisão dele para a minha e para a sua vida. É isso que ele está falando. Por isso eu coloquei que nós podemos sim viver satisfeito com muito pouco, materialmente falando. Porque se você tem Deus, se você entendeu o que Jesus fez por você na cruz, você é rico. Essa é a fonte do verdadeiro contentamento. E Jesus também ensina, nesse texto de Mateus 6, que nós precisamos de muito pouco para viver contente. É o que eu coloco aí, ó, comida, roupa e abrigo. É o bastante para o meu e para o seu contentamento. Mas sabe o que é interessante? Você não tem só isso. Você não tem somente comida, roupa e abrigo. Se você parar e analisar a sua vida, você tem mais que isso. Olha só como que Deus tem te abençoado a todo tempo. Você tem um carro, você tem um celular, você tem tantas e tantas coisas que não tem como ficar mencionando aqui, de tanto como Deus tem te abençoado. Então por isso que eu coloco comida, roupa e abrigo, é o bastante para o nosso contentamento. Por quê? Porque é o que eu já falei. Porque a fonte do nosso contentamento não são as coisas. A fonte do nosso contentamento é Deus. Aquele texto que foi lido aqui na primeira parte, aqui na hora dos louvores, Salmo 16:11, é um salmo de Davi, que ele louva a Deus. E ali no Salmo 16, ele reconhece que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, nós poderemos encontrar em um único lugar, é na presença de Deus. Porque no Salmo 16:11 ele fala assim, ó: tu me farás ver os caminhos da vida. Ele está falando para Deus. Na tua presença, Deus, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. É só na presença de Deus, é só num caminhar diário e contínuo com Deus que você vai encontrar a plenitude de alegria. É só no fato de você ter vida com Deus que você vai encontrar a permanente alegria que talvez você esteja procurando em outros lugares. É em Deus. Você entender isso vai fazer um grande
vai ter um grande significado para a sua vida em 2019. O seu relacionamento com Deus. Como que está a sua vida com Deus? Enquanto você não entender isso, você continuará nessa sua correria louca, todos os dias, para lá, para cá, querendo isso ou aquilo, porque você acha que a felicidade, que a fonte do verdadeiro contentamento estão nas coisas. Aí sua vida será totalmente sem sentido. Tem uma oração de Santo Agostinho, e nessa oração está a chave, gente, para a gente entender quanto que a nossa vida deve ser voltada a Deus, para o preenchimento do vazio que existe aqui, ó. Santo Agostinho, ele disse algo muito interessante, e essa imagem retrata muito bem como que é a minha vida e a sua vida, a respeito do vazio que existe aqui dentro, tá? Santo Agostinho orou dizendo assim, ó, está falando com Deus: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Esse é o motivo, gente, pelo qual as pessoas correm para lá, correm para cá, procurando felicidade e não encontram. Porque eles querem fazer de tudo, menos repousar naquele que pode trazer a verdadeira felicidade e alegria, que é Deus. Tem um texto lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esse texto está falando que Deus colocou um vazio em cada coração, e você anela por isso. E aí o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam preencher esse vazio aqui dentro com coisas, achando que se tiverem muito dinheiro, um carro novo, se tiverem muitas posses, serão felizes. Gente, Blaise Pascal, ele tem uma outra frase, que ele fala assim, ó: há um vazio no formato de Deus no coração de cada homem. O que ele está querendo dizer com isso? Que só Deus pode preencher esse vazio que existe no seu coração. É só Deus. Eclesiastes fala que Deus, que eu falei aqui, colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia está nos mostrando que Deus criou o homem para o seu propósito eterno. E nada, gente, nada no período depois que Adão e Eva caíram no pecado, nada pode trazer plena satisfação para o coração do homem se não for o próprio Deus. Ele já vivia nessa comunhão com Deus antes de caírem, e depois que caíram, eles foram desconectados com o Criador, e o homem anda tateando para lá e para cá, tentando encontrar o significado para a vida. Nunca vão encontrar se não voltarem para o Criador. E você pode voltar para o seu Criador se você tem uma vida correta com Jesus Cristo. O ser humano, então, ele tem esse anseio que é insaciável. Ele tenta preencher esse vazio. Ele tenta se satisfazer. Ele tenta satisfazer esse anseio com coisas. Essa é a história da raça humana, desde Gênesis capítulo 3, do começo da nossa história. Que o ser humano, ele abandonou sim a Deus para viver por conta própria. É isso que eu e você fazemos todos os dias. Nós abandonamos a Deus, nós viramos as costas para o nosso Criador, porque nós achamos que nós podemos viver bem do nosso jeito, por conta própria, e está errado. Adão e Eva, que foram o primeiro casal que Deus criou lá, e consequentemente toda a raça humana vieram dele. Então o que eles fizeram lá, isso trouxe consequências ruins para cada um que aqui está. O fato deles terem pisado na bola lá, houve uma desconexão de todos nós com Deus. Isso é o que a Bíblia nos mostra, tá? Os nossos primeiros pais, então, eles foram expulsos do jardim de Deus, e eles foram banidos da face de Deus. E é somente em Deus que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade e contentamento. Mas uma vez que o homem foi expulso dessa amizade com Deus, é por isso que a nossa vida ela fica sem sentido. Então o que eu quero que você entenda aqui é que a fonte do nosso contentamento e da nossa felicidade é Deus, não é o dinheiro, não são as coisas, não são aquilo que você pode juntar aqui, não é isso, tá? A fonte do nosso contentamento, da nossa felicidade é Deus, não é o dinheiro. Eu quero dizer que o dinheiro, ele pode te dar conforto,
mas ele não te dá paz. O dinheiro, e muito dinheiro, ele pode sim comprar bastante remédio para você, mas ele não pode te dar saúde. O dinheiro e bastante dinheiro, ele pode comprar uma mansão para você, uma casa nova, mas ele não te dá uma família, que existe harmonia. Ele não pode fazer isso. O dinheiro, ele pode te dar fama, mas ele não produz em você caráter. É isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia a todo tempo nos mostra que dinheiro, ele pode sim entupir os nossos filhos de presentes e dos melhores presentes, mas o que a Bíblia mostra é que o dinheiro, ele não substitui a presença dos pais com os filhos. O dinheiro, ele pode sim impressionar os homens. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que têm bastante dinheiro e ficamos impressionados. O dinheiro, ele pode impressionar os homens, mas o dinheiro jamais impressiona Deus, que é o dono de toda a riqueza. O dinheiro, ele pode finalmente te dar um funeral cheio de luxo, mas eu quero dizer para você que o fato de você ter muito dinheiro não vai te levar para o céu. A Bíblia é clara nisso a todo tempo. E caminhando para o fim, gente, certa vez eu conversando com um homem rico, muito rico, ele me disse assim: Val, o rico, ele tem duas grandes preocupações na vida que o consomem e lhe roubam a alegria do coração. Duas preocupações. E ele me disse das duas. A primeira preocupação do homem rico é a sede insaciável de ganhar, ganhar, ganhar e sempre ganhar mais. Eclesiastes fala que aquele que ama o dinheiro nunca se satisfaz. O coração dele nunca está satisfeito. Certa feita perguntaram para o homem rico: quanto é necessário para ser feliz? Ele disse: um pouco mais. Há essa sede. É um saco furado. Ele quer mais, por causa do vazio que existe aqui. Essa é a primeira preocupação. É a sede insaciável de ganhar, ganhar e sempre ganhar mais. E a segunda preocupação, segundo esse homem rico, é o medo de perder, perder e perder tudo que se tem. Mas eu quero terminar, gente, falando para vocês do verdadeiro homem rico, que tinha tudo. Tinha toda a riqueza. Ele tinha toda a glória. Ele morava com o Pai antes de ter vindo nesse mundo. Antes de ter vindo ao meu e ao seu encontro. Ele era o verdadeiro homem rico. E ele sim perdeu e perdeu toda a sua riqueza. Jesus, ele era um homem muito rico. Jesus era bem mais rico do que o homem mais rico do mundo hoje. Ele era muito mais rico. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele abriu mão de absolutamente toda a riqueza que ele possuía. Por quê? Por você. Por cada um que aqui está me ouvindo. Foi exatamente isso que ele fez. Há um texto que eu gosto muito que fala assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, olha lá, sendo rico, ele se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus era muito rico, e ele abriu mão de toda a sua riqueza, porque ele me amou e te amou. E a única forma de Deus nos reconectar com ele, era Jesus morrendo na cruz. E para Jesus morrer na cruz, ele tinha que deixar toda a riqueza dele com o Pai e vir a esse mundo para morrer por nós. E foi exatamente isso que ele fez. Ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Então, o que esse texto está dizendo é isso aqui, ó, que Jesus, o homem Deus, ele tinha riqueza infinita, mas se ele tivesse se apegado àquela riqueza que ele tinha, eu e você, nós teríamos morrido em nossa pobreza espiritual. Ele pensou no outro. Essa era a escolha. Se Jesus permanecesse rico, morreríamos pobres. Se ele morresse pobre, poderíamos nos tornar ricos. Os nossos pecados seriam perdoados e nós seríamos aceitos na família de Deus. Então, gente, para finalizar,
A única maneira que eu conheço de nós lutarmos contra o poder que o dinheiro tem na minha e na sua vida, é eu e você olhar para o verdadeiro homem rico, o maior de todos os homens ricos, que abriu mão de absolutamente tudo aquilo que ele possuía, para te salvar e para te amar. Foi isso que ele fez. Ele não se apegou à sua riqueza. Então a verdadeira felicidade e contentamento está em você entender que o maior homem rico fez por você na cruz. Se você entender o que ele fez lá, aí está a fonte da sua felicidade e do seu contentamento. Jesus disse assim: onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu termino falando para você, fazer que Jesus seja o seu verdadeiro tesouro, porque Jesus abriu mão de todo o tesouro que ele tinha no céu, para fazer de você o tesouro dele. Gente, aqui está a chave para o verdadeiro contentamento e felicidade. Jesus, ele é o maior presente que Deus nos deu, e a sua vida só pode ter sentido e significado se você ter um relacionamento com Jesus Cristo, o maior dos homens ricos, que por amor a você, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha no céu, para fazer de você o verdadeiro tesouro dele. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra muito fala no nosso coração e ela também nos desafia, Deus. Nos ajuda a entendermos, Pai, essa grande verdade, que a fonte do verdadeiro contentamento está no Senhor e não nas coisas, não no dinheiro. Senhor, nos ajuda a entender, ó Pai, que o Senhor nos criou sim para o prazer e para a felicidade. A questão é onde encontrar o prazer e a felicidade. Nos ajuda a entender, ó Pai, que nós só poderemos encontrar a verdadeira felicidade e prazer no Senhor. Somente o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. Nos ajuda a termos uma vida de significado nesse sentido e fazer com que o Senhor seja real, Pai, nas nossas vidas. Nos ajuda a entender, ó Pai, a oração de Agostinho, quando ele disse que o Senhor nos fizeste para o Senhor. E o nosso coração estará inquieto, enquanto cada um aqui, Pai, não se voltar para o Senhor. Nos ajuda a entender, Pai, que o que o Senhor tem para nós, dentro daquela comparação, ó Deus, é a dádiva de um final de semana na praia. Mas nós vivemos todos os dias, Pai, como crianças, sem sentido, presos a um cortiço, fazendo bolinhos de barro. Nos ajuda a entender, Pai, que a fonte da verdadeira felicidade e contentamento está na nossa vida com o Senhor. O Senhor nos criou para o Senhor, Pai, e a nossa vida só pode ter sentido no Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos o que o Teu Filho, Pai, o verdadeiro homem rico, fez por nós na cruz, quando Ele perdeu toda a riqueza dele, porque Ele nos amou. E obrigado, porque a nossa vida ela tem sentido sim, Pai, porque Jesus, ao morrer, depois de 3 dias Ele ressuscitou, e nós servimos ao Senhor, Pai, um Deus que está vivo, que quer ser realidade em nossos corações e mudar toda a nossa história. Nos ajuda, Pai, a ter esse relacionamento de amor com o Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Amém.